Sabe aquela época do ano, o aniversário? Pois é. Para muita gente, em vez daquela alegria toda, o que bate é um sentimento meio esquisito, uma ansiedade, às vezes até uma certa aversão. Se isso soa familiar para alguém por aí, então a gente vai fundo para entender o que está por trás disso. E olha, a resposta pode ser bem surpreendente. Bom, vamos começar pelo mais óbvio, né? A pressão. O aniversário hoje em dia parece que vem com um manual de regras que ninguém escreveu, mas todo mundo conhece, sabe? Tem toda uma expectativa de que a pessoa tem que festejar, tem que estar feliz da vida, ser o centro das atenções, querendo ou não. É exatamente essa obrigação que a gente vai investigar primeiro. E aí fica essa pergunta no ar, né? Aniversário é uma celebração ou é mais uma tarefa para cumprir? Para muita, mas muita gente, a balança pesa mais pro lado da tarefa. Essa necessidade de parecer feliz, de ter que socializar, de ser o foco de todo mundo, nossa, pode ser uma coisa exaustiva. É bem nessa tensão que a gente começa a entender o que de fato está rolando. Ok, mas por que isso acontece? Qual é a raiz desse sentimento? A nossa tendência natural, quando a gente se sente desconfortável com alguma coisa, é logo procurar o problema na gente. A gente começa a se questionar, a procurar uma falha interna para explicar por que não gosta do aniversário. E é aí que surgem uns autodiagnósticos bem cruéis, sabe? E essas autocríticas são familiares para alguém? Coisas do tipo, eu devo ser uma pessoa triste mesmo. Ou então, nossa, tô sendo ingrato com todo mundo que gosta de mim. Ou aquele clássico, eu sou antissocial e pronto. No fundo, a conclusão é sempre a mesma, né? Tem alguma coisa errada comigo. É super importante reconhecer esses pensamentos, porque olha só, eles são o sintoma, não a causa do problema. Mas e se o problema não estiver na pessoa? E se o problema estiver na premissa toda? A psicologia oferece uma virada de chave para esse jogo, uma perspectiva que troca toda essa culpa por compreensão. É uma ideia até que simples, mas que, nossa, pode mudar tudo. Vamos ver que ideia é essa. Bom, antes da gente chegar no conceito principal, o ponto mais importante é este. Não se trata de frieza, nem de ingratidão, nem de uma tristeza sem fim. A explicação tem muito mais a ver com o jeito que o cérebro de algumas pessoas processa as interações sociais. E aqui está o conceito que muda o jogo: baixa dependência social. Ok, o nome pode parecer meio complicado, mas a ideia por trás é bem simples. Significa basicamente que a pessoa valoriza muito mais as interações autênticas, sabe? Aquelas espontâneas do dia a dia, em vez de uma performance social forçada num evento. E o mais importante de tudo, isso não é um defeito, é só um traço de personalidade. Olha só essa frase que resume a ideia perfeitamente. Tratar o aniversário como um dia normal não é frieza, é baixa dependência social. O cérebro rejeita a pressão da performance social forçada e prefere a autenticidade do dia a dia. É quase como se nosso cérebro falasse: olha, eu prefiro 1000 vezes uma conversa de verdade do que ter que ficar atuando felicidade o dia inteiro. Entender isso é libertador, não é? Então, no fundo, o que a gente tem aqui é um conflito, um cabo de guerra entre duas forças. De um lado, a tal da performance, que a sociedade espera no aniversário, e do outro, a autenticidade que a pessoa valoriza. Vamos colocar essas duas coisas lado a lado para ver como elas são diferentes na prática. E olha, aqui a diferença fica gritante. De um lado, a performance social forçada. É ter que fingir animação, é sentir aquela pressão de responder todas as mensagens, é ter que agir com gratidão por uma atenção que às vezes a pessoa nem queria. Do outro lado, a autenticidade do dia a dia. É preferir interações genuínas, é o conforto de uma rotina normal e tranquila, é valorizar conexões sinceras que acontecem sem data marcada. São literalmente dois mundos opostos. Agora que a gente tem esse conceito novo em mãos, dá para olhar para o problema todo de um jeito diferente. A questão então não é odiar pessoas ou não gostar de festa. A questão é uma rejeição a essa performance forçada. É sobre querer a liberdade de não precisar atuar no próprio aniversário. Portanto, a grande virada de chave é esta: não se sentir à vontade com a celebração do aniversário não é uma falha de caráter. Não é um defeito. É simplesmente uma preferência. Uma preferência pelo que é real em vez do que é encenado. É valorizar a substância e não o espetáculo. E essa ideia toda acaba levando a uma reflexão final, que vai muito além de aniversário, né? Onde mais na nossa vida essa pressão da performance social impede a gente de ser autêntico? Pensa bem, nas redes sociais, no ambiente de trabalho, até em encontros de família. É uma pergunta bem poderosa que fica como um convite para a gente buscar mais autenticidade em todos os nossos dias.